Você já precisou confiar em algo, sem ter nenhuma prova visível? Já teve que acreditar apenas na palavra de alguém? Na Bíblia, existe uma história poderosa que nos ensina sobre uma fé tão grande que impressionou o próprio Jesus. Hoje, vamos refletir sobre uma única frase, mas uma frase que atravessou os séculos e continua transformando vidas. Ela se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 8. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Para entender a força desse versículo, precisamos voltar no tempo. Jesus estava em Cafarnaum, uma cidade movimentada na Galileia. Ali vivia um centurião romano, um oficial do exército, responsável por cerca de 100 soldados. Para o povo judeu, os romanos eram vistos como opressores, como invasores, e ainda assim, esse homem, uma figura de poder e autoridade, tinha algo raro, um coração sensível e humilde. O servo mais querido desse centurião estava gravemente doente, paralisado e sofrendo muito, praticamente à beira da morte. Mesmo sendo o homem acostumado a dar ordens e a ver o mundo se curvar diante dele, ele reconhece que nenhum poder humano, nenhuma riqueza ou influência poderia resolver aquela situação. Então, ele faz algo completamente inesperado para alguém na sua posição. Ele vai pessoalmente procurar Jesus, um pregador judeu. Quando o centurião finalmente se encontra com Jesus, ele não exige, não ordena e muito menos se apoia em sua posição social para conseguir o que quer. Ele suplica. Ele se aproxima com um respeito profundo e pede ajuda para o seu servo. Jesus, movido por compaixão, ao ver a angústia daquele homem, responde prontamente, dizendo que iria até a casa dele para curar o servo. E é exatamente nesse momento, nessa resposta de Jesus, que nasce uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. O centurião interrompe Jesus e diz: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Pense nisso, um oficial romano, que poderia receber qualquer um em sua casa, se considera indigno de receber Jesus. Aqui vemos uma humildade verdadeira, um reconhecimento da santidade e do poder de Cristo. Mesmo sendo um homem poderoso, ele se coloca pequeno diante do Senhor. E então, o centurião continua sua fala, explicando o motivo pelo qual ele acreditava que Jesus não precisava ir até lá. Ele faz uma analogia impressionante. Ele diz que entende como funciona a autoridade, pois ele mesmo vive sob ela. Quando ele dá uma ordem aos seus soldados, eles obedecem sem questionar. Da mesma forma, ele compreendia que Jesus tinha uma autoridade muito superior. Autoridade sobre a doença, sobre a natureza, sobre a vida e sobre a morte. É por isso que ele faz o seu pedido final e extraordinário. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ele não precisava de sinais visíveis. Não precisava que Jesus tocasse no servo ou estivesse fisicamente presente. Ele acreditava que a palavra de Jesus, por si só, era poderosa e suficiente para realizar o milagre. Essa é uma fé madura, uma fé que não se baseia em sentimentos ou aparências, mas que confia plenamente na autoridade e no poder da palavra de quem a profere. É uma fé que confia antes mesmo de ver o resultado. A Bíblia nos conta que, ao ouvir isso, Jesus se admirou. Poucas vezes, vemos Jesus expressar admiração nas Escrituras. E essa é uma delas. Ele se volta para a multidão que o seguia e diz que, nem mesmo em todo o povo de Israel, ele havia encontrado uma fé como aquela. Isso nos ensina algo profundo. A fé verdadeira não depende de nacionalidade, de cargo, de religião ou de posição social. Ela depende de um coração sincero e de uma confiança absoluta em Deus. A fé daquele homem, considerado um estrangeiro, superou a de muitos que seguiam Jesus todos os dias. Agora, vamos trazer essa lição para os nossos dias. Quantas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas no fundo, exigimos provas. Queremos ver sinais claros. Queremos
garantias, nós pedimos que Deus vá até a nossa casa, ou seja, que resolva os nossos problemas do nosso jeito, no nosso tempo. O centurião nos ensina uma lição transformadora. Uma única palavra de Deus é suficiente. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta para uma oração, uma cura para uma enfermidade, uma porta que se abra no trabalho, um milagre na sua família. E Deus pode estar te fazendo a mesma pergunta. Você confia na minha palavra? Mesmo sem ver nada acontecer ainda, você acredita que o meu poder não depende da sua vista, mas da sua fé? Mateus 8:8 nos lembra que a fé verdadeira não está em ver para crer, mas em crer na autoridade e na soberania de Deus, para então ver o milagre. Assim como o servo foi curado à distância, apenas pela palavra de Cristo, Deus continua agindo hoje, muitas vezes de maneiras que não podemos ver ou compreender imediatamente. Que possamos aprender com a humildade e a fé daquele centurião. Que possamos confiar mais, exigir menos e acreditar de todo o coração que uma única palavra do Senhor é poderosa o suficiente para mudar tudo em nossa vida. Dize apenas uma palavra, Senhor. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like para que ela alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir essa palavra de fé hoje. E claro, inscreva-se no canal para mais reflexões e histórias bíblicas que fortalecem a nossa caminhada. Que Deus abençoe a sua vida.